Nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, juntamente com este pequeno grupo, Senhor, juntamente com outros pequenos grupos que certamente se reúnem neste momento em todo o planeta, Senhor, ou já se reuniram ou se reunirão ainda, Senhor, mas nós temos uma coisa em comum que sempre dizemos, Senhor: todos estes se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem compaixão deste povo, Senhor. Tem compaixão de nós, concedendo-nos o Teu perdão, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua unção, Senhor. Eu peço, Senhor, porque não sou digno, Senhor, não sou capaz, Senhor, não tenho meios para estar aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe o que faz e eu simplesmente me debruço aos Teus pés, Senhor. Peço que o Senhor leve a estas pessoas aqui e aquelas que possam estar do outro lado, Senhor, na internet, Senhor, aquilo que o Senhor quer que chegue aos corações deles, Senhor. Nós cremos e estamos seguros, Senhor, de que nenhuma alma está aqui, veio aqui, Senhor, de que nenhuma pessoa está diante de uma tela de computador ou um celular, ouvindo ou assistindo coisas como estas, Senhor, se não houver algo de especial nesses corações, Senhor, porque há tantos apelos, há tantas ofertas, tantas coisas neste planeta, inclusive religiões, Senhor, lugares mais bonitos, lugares mais portentosos, Senhor, lugares mais cheios de recursos, Senhor, mesmo no campo das religiões, para que as pessoas possam ir ou querer ir. No entanto, algumas delas querem estar, Senhor, insistem em estar, Senhor, aqui nesta manjedoura, Senhor, nesta estrebaria conosco. Por isso pedimos, continue tendo misericórdia de nós. Tome conta, continue tomando conta deste ambiente, Senhor. Preparando-nos, inclusive, para a Tua palavra, Senhor, e na sequência, para a Santa Ceia com pão asmo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Os homens religiosos, diz o profeta de Deus, os homens religiosos são do tipo que conseguem reconhecer o que Deus já fez no passado. Jesus veio, Jesus fez milagres e Jesus isso, tal. Eles conseguem olhar para trás e reconhecer o que Deus fez no passado. Os homens religiosos conseguem olhar para frente e ter uma certa consciência do que Deus fará no futuro. Eles sabem, eles têm uma certa consciência. Esse mundo vai acabar com fogo. Olha, você não acha que o mundo, isso tudo que está acontecendo aí já não é o prenúncio do fim? Olha, a Bíblia não fala lá de Apocalipse. É verdade, né? Tudo isso é verdade. Então eles conseguem olhar para frente e prever, e saber, e reconhecer o que Deus fará. Olham para trás e veem o que Deus já fez, reconhecem. Olham para frente e têm uma ideia do que Deus fará. Mas diz o profeta, eles não conseguem, todavia, reconhecer o que Deus está fazendo no presente. Que coisa! Eles não conseguem reconhecer e identificar o que Deus está fazendo no presente. Mas com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, há um pequeno povo, há um pequeno rebanho na terra que também reconhece e identifica o que Deus está fazendo no presente. Amém? Bem neste momento, né? Em ambientes como este, em lugares como este, em manjedouras ou estrebaria como esta, né? Em porões como este, né? E isso é uma coisa muito boa. E também as pessoas que... Vai de cá, agora a câmera está para cá. As pessoas que estão por detrás das câmeras, não é?
através da página www.princípios.varginha.br, sabem e compreendem isso que estamos falando, não é? Convém que todos estes possam também não só reconhecer o que Deus fez no passado, saber o que Ele está fazendo e fará no futuro, mas reconhecer e identificar o que Ele está fazendo no presente. Porque isto foi a mesma coisa há 2000 anos atrás. Sabe disso? As religiões de 2000 anos atrás, fariseus, saduceus, essênios, alexandrinos, as denominações já existiam lá. Elas reconheciam o que Deus fez lá mais atrás, porque eles falavam de Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Jacó, eles falavam e proclamavam. E eles também reconheciam e sabiam que Deus faria alguma coisa no futuro, porque o Messias virá e Deus fará isso, aquilo outro. Mas eles não puderam reconhecer e identificar o que Deus estava fazendo bem no presente deles. O Messias já estava na cara deles, já estava com eles, mas eles não puderam identificar. É a mesma coisa, foi assim no passado, é assim hoje. Mas não é assim conosco, não que sejamos melhores do que ninguém, mas com a graça de Deus, nós temos podido reconhecer o dia e a sua mensagem. Reconhecer a hora em que estamos vivendo, e é por isso que nos animamos a estar em lugar como este, com pessoas como estas, né? E assim sucessivamente. Estamos felizes hoje, Santa Ceia, com pão ázimo, né? Lavando os pés uns dos outros. Estamos felizes porque aí estão mais um grupo lá de 3 Corações, com algumas faltas sentidas, né? Porque eu sempre fico meio sentido. Cadê a irmã Terezinha? Me deem conta dela. Cadê o irmão Zé? Mas eu compreendo e sei das dificuldades que cada um deles tem, né? E outros que não estão e não podem vir. Todavia, outros têm estado aqui, né? Irmão Ramon, oh, que coisa, hein? Hoje está aí, hein? Hoje não está pela internet. Cadê a irmã Cassinha? Será que ela está aí do lado da câmara? Depois ela nos fala, né? Mas e outras pessoas também, que certamente não podem, não puderam estar, e é por isso que Deus tem nos dado essa graça, né, de ter aí essa coisa que nós não imaginávamos jamais que teríamos, mas que aí está, pensando em irmãos que não podem, por uma razão ou por outra, estar aqui num dia como este. Hoje eu fui sair para pagar alguma coisa aí, fazer alguma coisa na rua, porque eu não sei nem que jeito que é a rua, normalmente eu não costumo saber, eu me esqueço, né, de tanto que não saio. Mas aí um senhor me parou na rua, e eu não me lembro nem o nome dele. E ele falou, olha, eu já vi a Rádio Suas lá. Ele falou, a Rádio Suas, eu vi lá, inclusive eu acompanhei, ele tem uma rádio web também, mas ele é de outra natureza aí. Falou, eu acompanhei, que coisa, o senhor já viu quantas pessoas já ouviram a rádio do senhor? O senhor já está sabendo? Eu falei, não estou não, senhor, nós não estamos acompanhando, nós não estamos nos preocupando, propriamente dito, com quantas pessoas estão ouvindo a rádio ou assistindo aí pela internet, porque isso não é um negócio nosso, isso é um negócio de Deus, né? Deus sabe o que faz. E aí ficamos um pouco até assustados, né? Mais de 500 pessoas, 500 e... Quantas, irmão Cacá? Mais de 500, né? Já assistiram e têm acompanhado a rádio ao longo do tempo aí, né? Desde que ela existe e também, certamente, que a somatória de todos estes aí através do vídeo. Eu dizia isso para ele e repito sempre aqui, nosso propósito com tudo isso aqui foi atender os irmãos aqui da região, Varginha, 3 Corações, os que não podem vir, alguns de Pouso Alegre, ali com Gonhal, assim, é uma coisa regional, né, irmãos? Às vezes de Alfenas, mas Deus, de repente, está levando isso aí para outros rincões, está extrapolando, saindo dos limites, né, dos nossos propósitos, e alcançando pessoas, isso é bom demais, né? Muito bom. Deus os abençoe, sejam bem-vindos e que Deus possa nos ajudar. Fique em espírito, em estado de oração, porque não há nada que um homem possa fazer num lugar como este, nada de proveitoso, diz o profeta, se a atração não vier do povo. Se Deus não olhar no coração das pessoas aqui e do outro lado ali dessa máquina, do outro lado da internet, se Ele não olhar e não enxergar almas com fome e sede de justiça, então Ele trava o púlpito,
Porque o púlpito não é para o que está no púlpito, o púlpito é para aqueles que estão do outro lado. E ele só vai dar aquilo que cada um veio buscar e receber, ser corrigido, ser consolado, ser conformado, ou aprender alguma coisa a mais, né? Então vamos ganhar algum tempo. Eu achava que tivesse acabado, a irmã fisioterapeuta lá perguntou, e aí os salmos agora vai acabar sábado, e como é que está? Eu achava que ia, mas não vamos acabar. Ainda vamos continuar com a paciência dos irmãos no Salmo 23, né? Nós estamos parados, assim, meio travados no Salmo 23. Eu acho muito bom isso, de certa forma, porque Deus pega a gente de surpresa, né? Você planeja de um jeito e Ele vai e faz de outra forma. Vamos ler as Escrituras. Hoje nós vamos continuar no Salmo 23, que é a segunda parte, né? Nós trouxemos esse pequeno título que tem a ver com mensagens que o profeta pregou. Até tenho aqui. Querem ver? Por que teve que ser pastor? Ou por que tiveram que ser pastores? Né? Nós vamos voltar, vamos insistir um pouco sobre o Salmo 23, exatamente por causa do versículo que nós vamos ler, o primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor. Nós vamos ler. Por que teve que ser pastor? Lá no sábado passado, talvez, eu abri falando umas coisas que eu não sabia que ia falar e falei e me esqueci daquilo, né? Eu dizia, por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por que não é o Senhor é meu engenheiro e nada me faltará? Por que não é o Senhor é meu médico e nada me faltará? Por que não é o Senhor é meu deputado e nada vai me faltar? Ele sendo meu deputado. Por que é meu pastor? Eu falei isso, alguém se lembra do sábado passado? Mas falei e ficou, eu nem lembro, sei por que eu falei. Chegou agora no fim da semana, ele falou, então é por isso que você falou, né? Então vamos ver por quê. Por que teve que ser pastor aqui, né? Vamos ler Salmo 23, 1. Vocês deixam a tela toda, que eu acho que é bom, viu? Para todo mundo, até as pessoas que estão do outro lado lá. O Senhor é meu pastor. Por que teve que ser pastor? Nada me faltará. Eu tinha posto essa expressão na frente ali, que é da versão King James, né? Do inglês. Mombrana fala muito bem, e eu gosto muito da tradução King James. O Senhor é meu pastor e eu não desejo mais nada. O inglês, a versão original do inglês, traduz dessa forma. Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Só preciso dele. Muito bom isso. Nós vamos ver por que o Senhor é meu pastor e não meu engenheiro, meu médico, né? Porque isso é estranho, isso tudo é estranho, né? Vamos então agora a 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías, olha por que teve que ser pastor, é porque é estranho, é muito estranho. Tomai uma pasta de figos. O rei Ezequias estava doente, estava com um tumor na barriga. Aí o profeta Isaías falou isso. Tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera e ele sarará. O rei Ezequias. Pasta de figo. Alguém já tinha visto isso na Bíblia? Pasta de figo. Que coisa estranha. Para que isso? Hein, profeta? Mas aqui em João 9, do 1 ao 3, é mais estranho ainda, ou tão estranho quanto o Senhor é meu pastor. Por que teve que ser pastor de ovelhas? Vejam Jesus curando esse cego aqui de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso que aconteceu com ele foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O problema não foi com os pais, nem com ele, é porque Deus permitiu para a glória de Deus esse negócio com ele. Que coisa, cegueira de nascença. Bom, aí Jesus vai curá-lo. Olha o versículo 6. Ah, se fosse com um de nós, hein? E agora, hein? Aí Jesus cuspiu no chão. Que nojo. Está escrito na sua Bíblia isso? Jesus cuspiu no chão e com a saliva
Fez o que, igreja? Lodo. Fez um barrinho com saliva. E untou o lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Por que isso? E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Com lodo, aquele barro feito com saliva. Que coisa, hein? João 10, 7. Nós estamos falando de pastor. Tudo isso tem a ver por que é pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, olha, 2 vezes verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Acabou. As leituras bíblicas vocês deixam para depois. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, o profeta de Deus fala que a cada pergunta bíblica que se faz, há que haver uma resposta bíblica. E olha que o irmão Brana pregou não poucas mensagens com a expressão why, mas não é why de mineiro, é o porquê do inglês, W-H-Y, why, né? E uma delas não, mais de uma, eu só consegui ter uma que inclusive não tem no português, e nem no castelhano eu não achei, mas com a graça de Deus eu tenho elas no inglês. Why it had to be shepherd? Por que teve que ser pastor? É o que eu pus lá. Por causa do Salmo 23 também. O Senhor é meu pastor. Por que teve que ser pastor? Não é? Mas ele não pregou só esta mensagem sobre isso. Ele pregou o pastor do redil. Ele pregou por que teve que ser a pequena Belém e não outra cidade para o Messias vir, não Jerusalém, né? E ele pegou outras mensagens com esses porquês. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Por que teve que ser pastor? Irmãos, a Bíblia fala, as Escrituras falam. Toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir, não é? E para ensinar. Toda a Escritura, cada tio dessa Bíblia, dessa velha Bíblia de Deus, cada palavra escrita nela, cada vírgula posta nela, cada expressão escrita nela, cada historinha dessas aí que estão aí na Bíblia, do passado, do Velho Testamento, aí está, exatamente. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Pode até deixar aí. Não é? Toda a Escritura, cada item desse tem uma razão de ser da parte do nosso Deus. Não tem absolutamente nada que possa, sei lá, isso aí foi assim, foi no contexto que apareceu essa história, esse fato, essa expressão. Isso aí foi um acaso ali, porque tinha que falar de umas outras coisas, aí acabou aparecendo essa palavra, esse fato, esse detalhe. Deus abençoe, irmão. Como é que é o nome do irmão? Irmão Israel, desculpe, eu queria tê-lo cumprimentado, lá de pastor Valdemar, né? Mas cada expressão, cada detalhe. E o que é mais importante, o significado dessas expressões, dessas palavras, dessas figuras do pastor. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A razão de ser, para que pudesse ter sido esta figura aqui no Salmo 23, mas não só nele, porque a Bíblia toda fala disso. Ela é uma razão definitivamente divina, inspirada para um propósito. E um propósito, como eu tenho dito aqui, não raro, demonstrar as entrelinhas da Bíblia de Deus. O profeta de Deus, sabiam disso? O profeta de Deus fala que há 2 Bíblias. Na verdade, ele fala 3 no sentido geral, né? A Bíblia escrita, a natureza, né?
Ele fala sobre isso, e o zodíaco, mas não é nesse sentido que eu quero falar. Dessas 3 Bíblias, eu diria que tem 2. Vamos pegar a Bíblia escrita, há 2 Bíblias. Há a Bíblia das linhas, essa que cada pessoa lê, essa que cada religião lê, que cada pastor, cada pregador prega, essa aí que tem na sala lá do Palácio do Planalto, que tem lá no Supremo Tribunal, que tem nas câmaras. Tem a Bíblia das linhas, que todo mundo lê, tem coisa bonita, interessante, coisas, olha, de autoajuda, que coisa. Mas tem uma Bíblia, que é essa que todo mundo lê, para todo mundo, claro. Deus amou o mundo, amou todo mundo, que deu o seu Filho único para que todo aquele, aí agora começa a fazer diferença, todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Então ele apresentou uma Bíblia para todo mundo, essa que está aí, de Gênesis e Apocalipse. Mas há uma Bíblia, um pouco difícil de dizer e de compreender isso, há uma Bíblia que não é para todo mundo, há uma Bíblia que é a Bíblia das entrelinhas dessa Bíblia de todo mundo. Aí começa a explicação sobre por que teve que ser pastor, ou por que teve que ser pastores. Seja no Salmo 23, seja lá naquele episódio, quando os anjos vieram dos céus enviados por Deus, com o nascimento de Jesus, se lembram? Aqueles anjos cantaram, o profeta de Deus fala isso com tanta propriedade, né? A primeira vez que um ser humano em toda a história da humanidade pôde ouvir um coro angelical cantando glória a Deus nas alturas e louvado. Vocês sabem, aquele empolgante de ler aquele poema que a gente encontra ali no aparecimento daquelas hostes celestiais da bondade. Mas eles não foram cantar para as religiões, para as denominações que estavam em Jerusalém. Lá, inclusive pregando e falando sobre o Messias, sobre a Bíblia, porque todo mundo tem a Bíblia. Lá em Jerusalém, eles estavam pregando, falando da Bíblia das linhas, que todo mundo lê, prega, fala, e às vezes qualquer um lê. E qualquer um prega e qualquer um fala. Lá em Jerusalém, eles estavam pregando e falando da Bíblia das linhas. Mas o anjo de Deus, aquele coral de anjos, veio para uma qualidade de pessoas que conhecia, que via, que enxergava e que identificava a Bíblia das entrelinhas. Que eram os pastores lá no campo, cuidadores de ovelhas. Por que teve que ser pastores? Se vocês creem, se lembram? Não raro Jesus se reunia com aquelas multidões, multiplicação dos pães e peixes, principalmente quando ele ia oferecer bênçãos materiais, né? Comida, bebida. É isso que as igrejas lá gostavam, as denominações, como aqui, de um modo geral, é isso também que as igrejas modernas gostam, né? Bênçãos materiais, pão multiplicado, salário multiplicado, e tudo de bom e do melhor, porque meu Deus, e não sei o quê, e prosperidade e tal. Então vocês lembram disso, não raro Jesus se reunia lá no Sermão do Monte, e naquelas regiões, e a Bíblia fala de multidões que se ficavam ali, em volta, ouvindo ele falar, etc. Mas falando assim, alguns falam assim, que hora será que vai sair aí o lanche? Que hora será que o pão vai ser multiplicado? Vocês estão me entendendo, né? Bom, de qualquer forma, tinha para eles também. Então, os pães eram multiplicados, os peixes, e vai lá e trata deles, da graça, ele orava, dava comida para todo mundo, e ele falava a Bíblia das linhas. O reino de Deus é igual a tal, e fazia uma comparação. O reino de Deus é equiparado a fulano de tal, uma situação assim. Se lembra das parábolas? São quantas parábolas, né? Essas parábolas são as entrelinhas da Bíblia de Deus. Tanto isso é verdade, os irmãos devem se lembrar disso,
Que não raro, quando acontecia isso, aí aquela multidão ouvia ele falando: o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, e o cara estava lá comendo o pão que o Deus multiplicou, comendo aquilo estava delicioso, porque aquilo foi assado, aqueles pães ali tinham vindo pelo poder do trono celestial, estavam comendo pão feito pelas padarias celestiais, e eles estão comendo. O que ele está falando lá? Ele falou um negócio lá com o reino de Deus, é equiparado a não sei o quê. Você está entendendo? Eu não estou não. Bom, eu estou com fome. Deixa eu comer sossegado aqui, entendeu? Deixa eu comer sossegado. E eles ficavam ali, por ali. Aí depois falei: aí tem mais pão, vai ter sobremesa. Alguns talvez pensassem, viu, Marcelo? E aí já deu pão, já deu peixe. Será que ele não vai arranjar uma sobremesa para nós aí, não? O evangelho da prosperidade. Tem sobremesa também, claro. Não falo isso por mal, irmãos, porque é Deus que dá essa prosperidade para cada um desses aí. Mas o problema é que depois da prosperidade, depois de comer o pão, depois de comer o peixe, e se tiver sobremesa depois de comer o pudim que ele fizesse, lá não fala que ele fez, né? Eu estou só completando isso. Então o que eles faziam? Barriga cheia, pé na areia. Vamos embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que arrumar umas coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar a cozinha, eu tenho que pôr a criança para a escola, vamos embora. Vamos falar um pouco, aí vamos parar um pouco, às vezes vai ser alguma coisa diferente aí. Não, vamos embora. E você sabe, vai esvaziando. São as histórias da Bíblia. À toa não, essas histórias, esse esvaziamento da presença do pastor de ovelhas. Isso aí à toa, foi coincidência, o povo tinha que ir embora mesmo trabalhar. Mas é interessante que o povo tinha que ir embora, tinha que trabalhar, etc, etc. Mas havia um grupinho, sempre um grupelho. Aquele povinho, era João, era Felipe, era não sei o quê, Pedro. Mesmo Pedro negando ele, aquele mesmo Pedro que negava e que fez tudo aquilo, mas aquele grupinho, por alguma razão, comeram o pão também, foram abençoados, comeram o peixe, faziam as coisas, mas eles tinham algo dentro deles que dizia: não vai embora daqui, espera mais um pouco. Porque eles chegavam e falavam: mestre, o senhor falou aí a Bíblia das linhas, o senhor falou aí essas parábolas, umas histórias aí, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor: todo mundo saiu daqui falando que não entendeu nada. Aí ele falou: mas saíram, não saíram, saíram. Mas e vocês? Ele falou: não, nós ficamos aqui, nós estamos aqui, eu não sei, tem alguma coisa aqui em nós que, mesmo a gente não tendo entendido essas coisas da mensagem, muita gente não entende a mensagem de Deus, mesmo a mensagem do sétimo anjo. Fala: eu não estou entendendo muita coisa, não entendo muito o que esses falam aí, alguns grupos, sobre os 7 selos, sobre isso. Eu sei que isso é importante, isso é uma glória, porém eu não estou entendendo. Mas sabe de uma coisa? Eu quero ficar perto do Senhor, eu quero continuar nesta mensagem, crendo nela. Aí Jesus chamava: então vem cá. Para eles não é dado saber disso. Aqui é a Bíblia da linha para as religiões, mas para vocês, nação santa e geração eleita, apóstolo Pedro, para vocês é dado conhecer as entrelinhas da Bíblia. Olha, e aí o que a Bíblia fala? Ele explicava, ele revelava os mistérios das parábolas para o povão, para as religiões. Não, para aquele povinho, para aquele grupelho daqueles porões que ficava ali com ele. Muito parecido com vocês, viu? Até a carinha deles era igualzinha a sua. Até o cabelo daquelas moças que ficavam lá é igual o cabelo seus, irmãos. Até as roupas delas é igual às roupas suas. O caráter deles e delas é igual ao seu. Será que é coincidência? Que coisa. Então tem a Bíblia das entrelinhas. Inteiramente, toda a Bíblia das entrelinhas. Porque eu te dou graças, ó Pai, porque a Bíblia das entrelinhas tu a escondestes dos sábios e entendidos das igrejas, dos grandiosos, dos pastores grandiosos, dos presidentes das religiões, dos bispos, dos padres, de todos eles, e a revelastes aos teus pequeninos, Pai. A Bíblia das entrelinhas, o Senhor explica os mistérios através do teu anjo mensageiro de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. O Senhor explica esses mistérios todos para a tua igrejinha, para o teu povo. Inclusive o Senhor pode explicar porque teve que ser pastor.
Por que teve que ser pastor? Por que teve que ser pastor? Sabe por quê? Primeira coisa que o profeta fala. Tinha que ser pastor. Sabe por quê? Os anjos tinham que vir para os pastores. Sabe por quê? Porque tinha um cordeiro nascendo ali na manjedoura, ali na estrebaria. Como é que os anjos podiam vir para outra profissão? Por que os anjos não vieram para os engenheiros, para os pedreiros, para os advogados, para os chefes religiosos? Não, tinha que ser pastores. Por quê? Porque Deus tinha prometido resolver o problema do mundo com essa ideia, com este perfil, com esta configuração de um pastor e suas ovelhas. Então tinha que ser pastor. Porque ele disse, porque a ovelha não podia nascer em casa. Você já ouviu falar que a ovelha nasce em casa, lá na casa, lá no quarto, lá no quintal? Não, a ovelha tem que nascer lá na manjedoura, lá no lugar onde nascem as ovelhas. Ora, se a ovelha de Deus, se o cordeiro de Deus tinha que nascer, porque não teve lugar para ele nascer na cidade, se lembram? Não havia lugar para eles, na pensão, nas estalagens. Ele tinha que nascer naquele buraco, naquele porão, naquele beco. Então, os anjos mensageiros de Deus tinham que vir aos pastores, que é os que estavam ali por perto. O profeta começa a explicar isso, né? Por que teve que ser pastores lá? Porque tinha uma ovelha. Mas não é só por isso, irmãos. Por que teve que ser pastor lá? É a mesma explicação do porquê que teve que ser pastor no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada, eu não preciso de mais nada, nada me faltará. Por que teve que ser o Senhor é meu pastor? Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, o profeta diz isso. Nós vamos encontrar a figura do pastor de ovelhas e as suas ovelhas. O profeta de Deus diz: toda a redenção do ser humano teve que passar e tem que passar pela representação de um pastor de ovelhas e das suas ovelhas. Toda a história da redenção teve que passar por isso. Toda a solução que a ovelha precisa, todas as necessidades de uma ovelha, tinha que ser dado por um pastor. De Gênesis a Apocalipse. Vocês sabem de uma coisa? A primeira pregação que Deus fez, lá no Éden, primeira mensagem que ele mandou, sabe a respeito do que ele falou? A mensagem mesmo de redenção, de pastor e de ovelha. Porque ele, olhem lá na Bíblia, ele matou um cordeiro. É claro que Adão e Eva tinham posto folha de figos, porque tinham caído e tal, tentado, diz o profeta, construir uma religião para eles, né? Um modelo de salvação para cobrir as vergonhas deles, através de folha de figo e tal. Mas Deus veio e disse: não é dessa forma, vocês estão fazendo aí, mas está errado. A verdadeira religião é através de um cordeiro sangrento. O que a Bíblia fala? E Deus matou uma ovelha, Deus o pastor, o sumo pastor, o Deus do Salmo 24. O sumo pastor do Salmo 24. Matou uma ovelha, tirou a pele, sangrando, pingando sangue, tirou aqueles negócios não sei se tirou, mas pôs por cima de Adão, com a mulher dele. E o profeta de Deus teve visão disso. Viu os dois saindo do Éden, pingando sangue. O sangue do cordeiro já pingou, já escorreu desde o Éden. Ali estava um pastor, ali estava uma ovelha morta. Que coisa. Ali estava, com sangue. Mas isso não parou ali, porque depois esse casal teve filhos, sabe? Aí teve Abel. Veja na Bíblia a profissão de Abel. O que Abel fazia? Era pastor de ovelhas. E Abel, sendo pastor de ovelhas, também matou uma ovelha e ofereceu o sacrifício no altar, aceito por Deus. Ali estava um pastor, ali estava uma ovelha morta.
E Deus aceitou o sacrifício dele, mas Deus recusou o sacrifício da religião, da denominação de Caim, que foi o quê? Um altar bonito, do jeito que as religiões gostam por aí. Um altar bonito, cheio de flores, cheio de alecrim do campo, cheio de enfeites. Deus falou, eu não aceito. E Caim, inclusive, ficou revoltado porque Deus recusou. Leiam a Bíblia. Recusou a oferta dele, que era muito bonita, que era um templo muito bonito, que era uma igreja muito bonita, com uns corais muito bonitos, mas Deus recusou. Porque o negócio dele era pastor e ovelha. Começou com Abel. E sangrando. Estranho, não? Tão estranho quanto esse pastor de ovelha cospe no chão por saliva. Que coisa. Muita gente vai dizer, em mim não, o senhor não põe esse negócio não. Cuspir no chão, fazer barro e passar no meu olhinho aqui, sagrado, bonitinho, lindo. Tá muita gente que não aceitaria, como não aceita hoje, a maneira do pastor de ovelhas, o modo, o método dele de curar e sarar as pessoas, que é cuspindo no chão, fazendo barro e passando no olho dele. As pessoas vão embora para casa e falam, eu não quero esse negócio não, eu não quero essa religião esquisita dessa mensagem, desse profeta que ensina essas coisas esquisitas. Isso aí parece um lodo cuspido, isso é um negócio antissocial, essa igreja com essas irmãs, com esses cabelos, com essas roupas, eu não quero esse modelo de religião não. Mas o moço falou, eu aceito, e recebeu aquele cuspe de Jesus, com o barro no olho, com o lodo, foi no tanque de Siloé, e voltou vendo para sempre, assim como nós recebemos esse lodo dessa mensagem, essa terra, esse cuspe, essa saliva de Jesus, ainda que pareça nojenta para o mundo e para os planetas, e para todos os religiosos, ainda que pareça ignominioso, mas é um povo que ainda está disposto e tem estado disposto a receber de forma estranha esse modelo, essa maneira, este perfil de Deus, de receber o cuspe com barro de Jesus. Esta mensagem não passa de um cuspe com barro, com lodo, mas que abriu os nossos olhos para todo o sempre. Oh Deus meu, o pastor de ovelhas que deu a solução. Isaías tinha mandado fazer uma folha de figo lá, lembra? Folha não, pasta de figo. Ninguém entende os negócios desses. As religiões não entendem o que são entrelinhas bíblicas. Isso não foi dado para fariseus, para saduceus, para alexandrinos, para nenhuma religião dessas que estão por aí. Isso foi dado para aqueles que podem estar dentro de cada igreja dessa, dentro de cada uma dessas religiões, mas que vão ouvir a voz de Deus. Sai dela, minha filha, sai dela, minha querida filhinha, sai dela e não vem para outra religião não. Volta para a religião que te cura com cuspe, com barro, com coisas estranhas e esquisitas, mas que te deixa ver a minha face para todo sempre. Nós estamos, irmãos, eu não sei se eu consigo responder a esta pergunta hoje, sobre por que tem que ser pastor. No Salmo 23. Porque Abraão foi pastor de ovelhas. Porque Isaac foi pastor de ovelhas. Porque Jacó foi pastor de ovelhas. Porque José foi pastor de ovelhas. E eu posso navegar Bíblia adentro. A figura do pastor e da ovelha e do pastor está na Bíblia inteira. É claro, até chegar à ovelha de Deus, ao cordeiro de Deus, do Salmo 22, que nós já vimos, que todo bom pastor tem que ser ovelha primeiro, até chegar ao cordeiro de Deus, no Salmo 22, que se transformaria no grande pastor do Salmo 23 e que chegaria a ser o sumo pastor no Salmo 24. Mas se tem um grande pastor, e um sumo pastor, tem que ter ovelhas seguindo atrás dele. Andando atrás dele. Cada um dos patriarcas, isso seguiu até que é o cordeiro de Deus, que depois se transforma no sumo pastor, no grande pastor, no sumo pastor, até que chegasse em Jesus, pastor e ovelhas. Então tinha que ser pastor. Tinha que ser pastor, não podia ser engenheiro, não podia ser médico, não podia ser
Nada. Um pastor, com uma solução só. Vocês sabem, irmãos, espero que com 10 minutinhos eu encerre por causa da Santa Ceia. Posso não encerrar tudo, mas pelo menos para hoje. Vocês sabem, nós estamos na era da diversidade de informação e de pensamento. Sabiam disso? Diversidade de soluções. Aí eu tô com problema aqui no braço, eu acho que eu machuquei o braço, eu acho que quebrou o braço. Aí você vai lá no médico e fala, não, ele é clínico geral, você procura ortopedista. Que coisa. Aí você chega lá na verdade é no dedo aqui, nos ossos, né? Você chega no ortopedista lá, é muito simples dele dizer, não, hoje já tem especialidade para os dedos, o negócio seu está no dedo aí, você tem que procurar um especialista mesmo. Se for na unha, é outro especialista. Se for nos olhos, é outro especialista, é oftalmo. Eu estou com problema Você sabe disso. No fígado é outro, endócrino, não, é não sei o que lá. Se for ginecologia. Se for pediatria. Você está entendendo isso? São dezenas e centenas de especialidades. Você tem um problema, você procura. Eles querem buscar, aí você tem que procurar, e as pessoas procuram especialidade. Olha, o clínico, velho clínico geral, aquele médico de família, está praticamente em desuso. Aquele que o vovô, que a vovó, ou talvez o Morasmino também, de novo o Morasmino, hein? O Morasmino não sabe, talvez, mas o papai dele e o vovô dele sabe. O médico, aquele clínico geral, que você já procurava, ele então resolvia o problema da cabeça, do olho, do nariz, da boca. Grandes médicos, bons médicos, que reconhecia que eles não curavam, é Deus que curava, eles só faziam a parte deles. Mas pergunta hoje, tem dezenas e centenas de especialidades na área da medicina, dezenas e centenas. Você tem um problema, eu preciso resolver um problema aqui na área da engenharia, eu quero fazer uma casa tal, aí vai lá, aí tem engenharia civil, aí depois, então aí terminou, e a parte da minha casa aí, não, está faltando a parte elétrica, você precisa do engenheiro elétrico. Aí você vai, onde que agora, como é que vai ser aqui o cômodo aqui, que cor que eu pinto? Não resolve, você tem que pegar o arquiteto, é o engenheiro arquiteto, está percebendo? E vai, você quer uma solução, você tem N especialidades para resolver o negócio, para apresentar lá uma solução lá para você, uma solução. E você vai na medicina, tem isso, você vai na engenharia, tem isso, você vai no direito lá, no meu direito, mesma coisa. É o criminalista, é o trabalhista, é o civilista, é o administrativista, é o tributarista. É o mundo das especialidades. É o mundo do pluralismo de pensamento. Cada um tem uma solução para o negócio. Cada um pensa de um jeito. Isso é o mundo das democracias. Eu penso que se algum aluno meu, ex-aluno, me ouvir falar um negócio desse, falei, esse professor ficou louco de vez, ficou louco pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque as democracias falam isso, o poder é do povo. O Barack Obama, a besta de Apocalipse capítulo 13, quer levar a democracia, o poder do povo para o Oriente Médio, para o Afeganistão, para o Paquistão, para o Iraque, e ali, e aqui, chega lá, eles eu falo, eu não sei, esse negócio a gente não entende. Não é por aí, eles não sabem. Você entende? Eles querem levar por boca abaixo o Ocidente, que invadiu o Oriente com as suas modas, com as suas roupas indecentes, com as suas indignidades, e inclusive com valores que eles acham que é a solução do problema, que é a democracia. Que é a democracia, que é o poder do povo, todo mundo manda na democracia. Você tem um representante lá em cima, mas você tem o presidente, mas você tem lá um congresso com 500 pessoas, mas você que pôs ele lá, você manda, porque você que escolheu ele para fazer aquilo lá. Isso é democracia, é o poder do povo. As soluções são muitas, na engenharia, na medicina, eles buscam soluções de especialidades. Eu preciso de resolver um problema, você procura então o advogado da área certa, aquela coisa toda. Por que teve que ser pastor? Porque alguém chegou lá. Alguém chegou lá e falou assim, eu estou com um problema. Eu estou com um problema aqui. Que alguém será esse, hein? Alguém me diga depois. Eu estou com um problema aqui.
Eu estou com um problema aqui, eu estou com dificuldade aqui em casa, lá, estou com um problema lá no muro, e eu precisava de uma ajuda, e eu preciso, eu estou em falta lá para resolver o negócio do muro, porque está faltando uma ideia, que jeito que eu resolvo fazer o negócio do muro lá? Você pode me indicar aí um bom profissional para ajudar a resolver o negócio lá do muro? O moço falou, peraí, vem cá, pera um pouquinho, assim, eu vou olhar aqui, peraí. Está no manual dele lá. Salmo 23, versículo 1. Tem um lugar aqui que fala que não te falta nada, não vai te faltar nada. O problema do muro, você está com o problema lá no muro, você resolver. Então você vai lá e procura o pastor. Pastor? Para resolver o problema do muro? Você está louco. O meu pastor já resolveu o meu problema de muro. Pastor, para resolver o problema do meu muro? O cara já fala, esse sujeito está maluco. O que eu estou querendo é, sei lá, um engenheiro, um bom pedreiro, um bom arquiteto, sei lá o quê. E vai embora. Aí chega o outro na mesma fila, fala, ô, moço, olha aqui, eu estou com problema lá, eu estou com problema de doença lá, eu estou com dificuldade. Mesma coisa. De doença lá, tal, com a dor assim, etc. Você pode me indicar? Porque está na área, o que você acha? Está assim, a dor está aqui, eu não sei se é abdômen, eu não sei se será que é coração, será que é abdômen, está nessa região, dói. Você pode me indicar um profissional aí? Ele falou, tem sim, vem cá, deixa eu olhar aqui no manual, deixa eu ver aqui, eu tenho um livrinho da Unimed espiritual aqui, ó. Eu tenho um livrinho aqui do meu plano de saúde. Eu vou te dar uma dica aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai procurar o pastor, esse pastor do Salmo 23. Falou, mas eu ouvi você falando agora mesmo, o sujeito veio aqui procurar alguém para arrumar o muro, não sei o quê. Você falou para ir nesse tal Salmo 23, nesse tal pastor, disse que agora eu estou com dor no estômago aqui nessa região. Em vez de você me mandar um especialista, um endocrinologista, não sei o quê, agora você me manda para cá de novo. Aí o cara já sai de lá e vai embora. Porque esse cara está maluco. Esse cara está doido. Eu estou querendo solução, porque hoje tem muitas opções, tem muitas soluções, tem diversidade de pensamento. Tem um médico que pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e eu estou com essa dificuldade. Eu queria ver qual que ele acha dentre os três que podia resolver o meu problema. Agora eu chego aqui com o meu problema para ele solucionar. Ele vai e fala, vai lá, eu tenho aqui no meu manual aqui da Unimed espiritual, está escrito aqui, o Senhor é meu pastor e nada te faltará, garoto. E veio do muro, e veio da medicina, e veio do problema criminal, que está lá com processo na justiça e tal, e que não sei o que. Chega lá o moço fala assim, para onde que eu vou, me arranja aí um criminalista, não sei o que. Ele fala, está aqui no manual aqui, da lado do fórum, está escrito aqui, no fórum celestial, está escrito, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará, vai atrás dele. Está entendendo, irmãos? Por que teve que ser pastor? Todas as especialidades na área da medicina, na área da engenharia, na área na área disso, na área daquilo, em todas as áreas, em todos os lugares, toda aquela fila de gente que buscou informação com esse dito cujo, todo mundo, ele pega e abre e fala, olha, o Senhor é o teu pastor, eu tenho um manual aqui, eu tenho uma regra, vai atrás dele, porque está escrito que nada te faltará, nem na área jurídica, nem na área da saúde, nem na área da engenharia, nem nesta área, nem naquela, em nenhuma área, nem na pediatria, em nenhuma área, nada te faltará. Amém. Todo mundo vai embora, porque as pessoas querem a especialidade. Que coisa. Irmãos, por que será que no tempo das especialidades, medicina, engenharia, na área do direito, em todas as áreas, quanta diversidade, quanta pluralidade de pensamento, oferecendo N soluções, por que será que nesse mesmo tempo que nós estamos vivendo, também tem um mundo de especialidades religiosas? Vocês acreditam nisso? Aí eu estou com um problema, eu quero ir na igreja, eu quero conhecer a igreja, mas o meu filho não aguenta parar de ver, a minha filha diz que não aguenta largar da novela das 6, das 7, não sei o quê. Mas você sabe, a gente sente falta da igreja, a gente sente falta de Deus, estão entendendo isso? E eu queria uma solução para isso aí. Aí ele procura o informante dele, agora é outro informante, né?
Eu falo, mas só que a minha filha, porque lá em casa a gente não aguenta ficar sem a novela e tal. Você sabe, o que eu faço? Eu falo, não tem problema não. Você vai porque tem uma religião especialista ali, ó. Ela é especialista nesse negócio. Eu quero dizer, você vai lá que lá não tem problema. Lá você pode falar de Deus, cantar, orar, rezar e pode continuar assistindo a sua novelinha das 7, das 8. Entendeu? Porque tem especialidade da religião lá. Mas o meu negócio é outro. Sabe por quê? Você sabe, eu estou nesse tempo moderno. E você sabe, eu estou precisando de Deus e tal. Mas sabe o que é? Você sabe, eu gosto de uma tatuagem. Eu acho aquilo muito lindo. Aquele negócio, aqueles dragões, aqueles monstros. Que coisa terrível que é isso, né? Levítico 25, 25. Já estão marcados, aferroados para sempre, se eles não mudarem. E eu gosto disso e gosto daquilo. Mas você sabe, eu fui na igreja lá, não, aqui você não aceita. Foi na outra, não, essa aqui a gente não aceita isso não. Vai na outra, não aceita. Falou, rapaz, tem igreja especializada em ovelha, entre aspas, tatuada. Pode ir lá que inclusive o pastor é tatuado e prega sem camisa. Vocês creem que tem isso? Lá no Rio de Janeiro, eu vi reportagem sobre isso. Tem especialidades religiosas para quem quiser, da maneira que quiser. Eles têm oferta de solução para cada situação dessa. Mas eu não aguento, você sabe, eu não aguento de vontade, eu gosto até da mensagem. E agora? Eu gosto, eu quero Deus, eu preciso de Deus, porque na minha casa está precisando de Deus, porque está um problema muito sério lá. Mas eu não aguento ouvir falar no Fla-Flu, eu não aguento falar na final aí, que vai ter aí, né? De Atlético e não sei o quê. Sabe o que é? Aquilo bate forte o meu coração. O que eu faço? Não sei o quê. Fala, você pode, não tem problema não. Lá na minha igreja você pode rezar, cantar, orar e ao mesmo tempo sair correndo da igreja para não perder a final do seu campeonato. Não tem problema não. O que é isso? Estão entendendo, irmãos? No mundo das especialidades, quantas especialidades na medicina, na engenharia, no direito, nessa e naquela área, nesse mundo das ofertas de solução, também tem oferta de solução. Em N tem mais ou menos 1000 igrejas, 1000 placas de igreja, oferecendo o que as pessoas quiserem. Você misturar Deus com o diabo, Deus com o mundo, misturar com essas coisas todas, com as modas, com o cabelo do jeito que você quiser, tem N soluções. Tem N soluções. A diversidade acompanha esse divisionismo que tem. Isso parte do mundo religioso. Essas divisões todas da ciência, preste atenção nisso, da ciência, da tecnologia, essas especialidades todas, preste atenção nisso, que está aí tudo no mundo científico. Elas nasceram do espírito denominacional que se dividiu para oferecer soluções diversificadas. Dizem que o Deus é o mesmo, que a Bíblia é a mesma, mas um não vai na igreja do outro, um não aceita, os tradicionais não aceitam os pentecostais não aceitam os tradicionais, e eles não aceitam uns aos outros. Eles têm solução para as duas coisas, para você andar no barro e andar na limpeza, você cantar e chorar na igreja e ir para o clube, tirar roupa e ficar seminua lá. Tem solução para você orar, cantar no coral da igreja, mas para você ir no inverno, no verão, ir lá para a praia e mostrar-se de maiorzinho e expor o seu corpo. Tem solução, tem especialidades por aí afora. Mas por que tinha que ser pastores? Por quê? Por que dessa diversidade de pensamentos? Cada um tem que respeitar o que o outro pensa. Respeita o que ele pensa. Respeita o que ele pensa. Respeita o que ele pensa. Isso é democracia. Aí o moço fala, mas vem cá. Tinha que ser pastor, sabe por quê? Porque esse pastor, ele não respeita a diversidade de pensamentos. Ele não respeita nem democracia. Esse sumo pastor. Sabe por quê? Porque ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer que cada piscar de olhos, cada circunstância de vida, cada situação que você tiver, se você vai no farmácia, se você tem que ir estudar na escola, você tem que ir uma solução, o que eu faço, o que eu não faço, que roupa que eu uso, o que eu não uso, vai aqui, porque o Senhor que é teu pastor não vai te faltar informação sobre como você tem que se comportar na escola, como você tem que se comportar no trabalho, como você tem que se comportar aqui na igreja sem se falar, que roupa que você tem que usar. O Senhor que é teu pastor diz, assim diz o Senhor, aqui está Paulo, aqui está
está Deuteronômio 25:2. Eu não aceito traje da mulher no homem e nem traje do homem na mulher, porque isto é abominação aos meus olhos. O Senhor é meu pastor, Ele fala isso. Estão entendendo, irmãos? E tem solução para o cabelo, tem solução para tudo. E ele também não precisa de diversidade de pensamento. Ele não precisa de coisas variadas, da especialidades da medicina, da engenharia, do congresso com não sei quanta gente, com democracias. Ele não precisa disso. Ele falou, eu sou esse pastor. Ele diz o seguinte, eu falo uma única vez. E quando eu digo, está consumado, todos os seus problemas, todas as suas questões, todas as suas situações estão resolvidas. Ele não precisa de diversidade de pensamento. Ele não precisa dos recursos nem da democracia, porque o poder é do povo, porque o poder é disso daqui, porque ele não sabe disso, porque ele não precisa, porque ele disse, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não precisam de ouvir A, B ou C, de sentir e estudar. Quem que pensa sobre isso? Qual igreja que pensa sobre isso? Quem que pensa dessa forma? A minha igreja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e fazem e atendem o meu comando. Estão entendendo, irmãos, por que tinha que ser pastor? Todas as diversidades, todas as pluralidades de soluções, tudo, de quaisquer das áreas, concentradas no Senhor. É o meu pastor e eu não vou precisar de nada, não vai fazer falta de nada para mim. Resposta para tudo, solução para tudo, dentro desse Senhor. Mas quem é esse Senhor que é o pastor do Davi aqui, do Salmo 23? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e a palavra é o sumo pastor, e ela habitou entre nós. Então o Senhor é meu pastor, o Senhor é a minha palavra. A palavra do Senhor não deixa faltar nada para os filhos e filhas dele, não deixa faltar resposta, não deixa faltar solução sobre onde ir, sobre como sentir, como agir, como reagir, como o filho deve ser, como o pai e a mãe devem ser, como as igrejas devem ser, absolutamente. Mas ele disse, eu sou Deus e não mudo. Ele fala uma única vez, não precisa, o médico falou tal, o outro falou não sei o que, o engenheiro falou tal, o advogado falou uma coisa, o outro falou outra, outro falou outra, outro falou outra, eu estou miserável. Ele diz, esse pastor fala e só as ovelhas dele, ele fala uma única vez, e isto é assim diz o Senhor para as ovelhas dele. Elas não discutem, elas seguem aonde essa palavra desse pastor vai. Não importa se eu tenho que mudar o tipo de roupa, mudar o tipo de comportamento, mudar as programações que eu vou, não importa, porque eu sou ovelha desse pastor, e aonde ele for, que esta palavra eu vou seguir até o último tempo da minha vida. Eu vou encerrar, irmãos, com uma pequena história, mas é real que o profeta conta a respeito disso. Você sabe que os rebanhos, especialmente no Oriente Médio, naquela região, estão entendendo que pastor e ovelha, o pastor é a solução para a ovelha. Eu não digo que seja o pastor daqui da terra, que também tem que passar por ele, mas eu estou falando o pastor que é a palavra, é a solução para as ovelhas do Senhor. Não tem outra solução. O profeta conta, e a gente sabe disso, você pode até ler por aí na internet. Os pastores, aqueles pastores, sabe, eles têm ovelhas, e eles cuidam também, tem cabras, tem cabritos, desse gênero, eles cuidam de várias espécies. Que coisa tremenda que é isso, né? O mesmo pastor cuida das ovelhas, cuida do joio, e cuida do trigo, e cuida do joio, né? Cuida das virgens prudentes, mas cuida das virgens nécias, elas estão por aí. Ele é o mesmo pastor, ele cuida. A água, a chuva de Deus cai sobre os justos e injustos. E ele cuida das ovelhas e cuida das cabras e etc, etc. Mas o profeta fala
Eu não estou muito seguro, mas eu acho que ele, numa daquelas idas dele no Oriente Médio, ele ainda viu isso. Para Deus permitir que ele mostrasse isso para nós. E lá entra um pastor, trazendo aquele tanto de animaizinhos, né? Ovelhas, cabritos, e ele passa naquelas feiras. Vocês sabem bem como é que são aquelas cidades ali, aqueles mercados livres ali, tem aquelas bancas com frutas e com coisas ali, algumas guloseimas aí do mundo das frutas, né? E lá de cá e de lá, e o pastor vem e passa aquilo. E o irmão Brana fala, então o pastor foi à frente. As ovelhas, as cabras não aguentam, elas saem e elas vão lá e vai comer não sei o que, e ela vai para lá e já tem até os restos lá, o pessoal já deixa lá, porque as cabras e os cabritos, as religiões, os religiosos, eles vão lá e vai comer não sei o que, vai comer não sei o que. Mas ele fala, aquilo foi uma glória para mim, porque na medida em que as cabras, os cabritos, os carneiros saíam para um lado, saíam para comer aqui, para comer acolá, as ovelhas do pastor não despregavam os passos, pisava onde o pastor pisava. Elas podiam ter todo tipo de tentação, toda comida, toda fruta de lado, toda coisa de tipo. Ela fala, o Senhor é meu pastor, eu não preciso dessa comida, eu não preciso dessa televisão, eu não preciso dessa saia apertada, eu não preciso desse jogo de futebol, eu não preciso de comer essa final de campeonato, eu não preciso disso. O meu pastor está ali na frente e nada vai me faltar. Eu vou seguir o meu pastor. Eu não quero comer, pode ser aparentemente bom, transitoriamente bom, essas comidas, esses negócios, mas isso é para carneiro, isso é para bode, isso é para cabrito, que não raro faz parte, lamentavelmente, até da mensagem. Eles ficam por aí, mas na hora que eles têm um atrativo, e uma televisão, e uma programação, e uma coisa aqui, e outra colar, eles não aguentam, eles vão comer um pouquinho daquilo, e vão comer um pouquinho daquilo, mas no meio de tudo isso, tem meia dúzia de de ovelha de Deus, tem que seja meia dúzia, que vai atrás. O Senhor, Ele é o meu pastor, não vai me faltar. Eu posso ficar sem essa roupa, sem isso, sem esse tipo de de coisa gostosa, aparente do século, mas no momento desses, Ele me devolve. O Senhor é o meu pastor, e eu estou pisando aonde Ele pisa, a ovelha pisa, aonde Ele pisa, a ovelha pisa. A ovelha não olha para a esquerda, a ovelha não olha para a direita, a ovelha não faz isso. Só os bodes, só os carneiros, só os cabritos que vivem com o pé em duas canoas, que vivem por aí dentro da mensagem às vezes, e com o pé na mensagem e com outro pé nesse sistema que está aí todo. Mas o Senhor continua sendo o pastor das ovelhas que ouvem a voz dele, que sabem compreender a voz dele, e por isso seguem a voz dele irresistivelmente, resistem a tudo para seguir esta palavra, esta mensagem do pastor desta era, que é o Elias, o quarto Elias, esta mensagem de renúncia, de dificuldades, mas que vai te levar a estar aonde o meu pastor estiver. Aonde eu estiver, as minhas ovelhas virão comigo. Oh, ex-ladrão da cruz, ex-malfeitor, ex-criminoso, hoje mesmo, ovelha minha, você vai estar comigo no paraíso. Até aqui você seguiu os passos, feito cabrito, feito carneiro, mas de hoje em diante, desse minuto em diante, você vai estar comigo no paraíso. Oh Deus meu Deus amado, me ajuda as pessoas que estão aqui, alguns aí que estão na internet. Quantos atrativos, Senhor, quantas bancas laterais, quantas comidas, quantas TVs, quantas roupas, quantas programações, quantas coisas que estão aí dos lados. Mas me ajuda, Senhor, ajuda as tuas ovelhinhas, Senhor, ajuda, porque elas querem seguir os teus passos. O Senhor é o nosso pastor e não vai faltar nada para nós, mesmo que a gente renuncie a todas estas coisas do sistema, a todas as modas, a todos os programas. O Senhor continua sendo o nosso pastor e nada vai nos faltar, nós não vamos precisar de nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.